Boa noite, o Televisita está começando. Nesta semana foi comemorado o Dia do Habitat. Por isso eu trouxe aqui para o programa o presidente do IPLAP, João Chadá, e o oficial do primeiro cartório de registros de imóveis de Piracicaba, Everton Rodrigues. Eu vou discutir com eles a questão da habitação em Piracicaba, principalmente o destino das construções feitas em terrenos irregulares e também as cautelas que devem ser tomadas no momento da aquisição de um imóvel. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite. Começando então com os loteamentos regulares, são diversos na cidade. É preciso uma licença da prefeitura para se definir que um terreno se torne um loteamento, certo? Exato. No momento que a pessoa, o dono de uma chácara, que resolve ali fazer um loteamento, não consegue, não busca essa licença, aquele loteamento que ele começa a vender os lotes, os terrenos, é irregular. E aí o que acontece, qual o destino das construções feitas nesses terrenos? Bem, na verdade, ele é irregular e clandestino, né? É irregular porque ele não obedece a parte, vamos dizer assim, de medidas, de condições, de largura de ruas, de tamanho de lote, uma série de coisas. E é clandestino porque ele não comunicou à prefeitura. Então, realmente, ele não tem, para o cartório, para a prefeitura, ele não tem esse imóvel, né? E se ele for construir, então, são duas coisas irregulares, o terreno e a casa. E também nós temos que dividir aquele que é da zona urbana e da zona rural. Da zona urbana existe até possibilidade de regularizar esse loteamento, porque está na zona urbana, desde que tenha algumas coisas mínimas, inclusive aprovado pela Câmara recentemente. Mas aqueles da zona rural, de jeito nenhum, não tem como, porque pela lei federal, o loteamento na zona rural é 20 mil metros quadrados, o mínimo. Ou seja, para aqueles que não têm familiaridade, é como se fosse 2 quarteirões de terra. Esse é o mínimo. E o que acontece na prática, nessas chácaras que eles fazem aí, é geralmente aquilo que o caipira chama de picô, né? Ele pica o terreno, né? Ou seja, ele desmembra o terreno em lotes pequenos. Então ele está realmente irregular e clandestino. Aí entra a questão, o que pode ser feito, de que maneira ele pode ser condenado por, né, o proprietário desse loteamento, a pessoa que mora, que comprou o terreno ali, construiu. Aí nós temos pessoas que por ignorância, não conhecerem realmente, compram esses terrenos, não sabem que eles são irregulares, e tem aqueles que sabem, já constroem, também não conseguem um alvará de construção da prefeitura, e aí eles agem pensando, comigo nada vai acontecer. Então, de que maneira isso é fiscalizado? Na verdade, a prefeitura atualmente está aperfeiçoando esse sistema de fiscalização, porque historicamente a gente sabe, a maior causa realmente disso tudo é a falta de fiscalização, né? Mas acontece que nós temos 2 ou 3 tipos de loteadores. Aquele que é ingênuo, né? Aquele que vende o sítio dele para os compadres, para o irmão um pouco conhecido, e aqueles que são realmente corretores e que querem enganar a população de propósito. E isso acontece, infelizmente, acontece muito. Aqueles que vão ao dono do sítio, ao dono da fazenda, ao dono da terra, e diz, você vai ganhar muito dinheiro agora que a gente faz um loteamento para o senhor. Daí esse picareta, entre aspas, né, ele pega a entrada, aquela que o comprador deu, junta tudo aquilo e foge da cidade. Às vezes, às vezes até fica na cidade. E a bomba toda fica para aquele pessoal, aquele dono do sitiante, que de repente ele se depara com um promotor público olhando para a cara dele e exigindo uma série de coisas. Quer dizer, um susto terrível, uns momentos desagradáveis que esse pessoal passa, às vezes, por acreditar nesses loteadores. Mas a prefeitura disse que ia anunciar o projeto, que iniciar um projeto para regularizar terreno, esses loteamentos. Isso já começou? Seriam 10? Já, os urbanos sim. Por quê? O que o promotor público aconselha como seres humanos e o prefeito também?
Esses loteadores, esses lotes que existem na zona urbana, que são mais ou menos 40, e na rural 80, né? O prefeito, por um ato de bondade, né? Com as pessoas, quando possível, leva luz e água. O promotor público também gosta de dizer isso, porque realmente maltratar, fazer com que essas pessoas sofram muito não tendo luz e água. Mas a regularização depende de uma série de coisas. Então o prefeito está entrando na Câmara dos Vereadores, com diversas vezes vai entrar, para tentar regularizar aqueles que estão mais fáceis. Porque é difícil regularizar, eles têm que ter pelo menos 5% de área institucional, 10% de área verde, e às vezes já vendeu tudo, não tem como fazer isso. Então, atendendo o mínimo que a gente propôs para a Câmara, que é menor do que a lei diz, né, esses podem ser regularizados. Mas se não, não. E os da zona rural, não. É que eles não vão ter mesmo, que depois o Everton vai falar sobre, eles não vão ter mesmo a tal da matrícula, aquele documento final que diz que ele é realmente o dono daquela terra. Aí é que entra a questão agora, o Everton, aprovação municipal não basta. Na realidade, o que precisa ficar bastante claro, em especial para aqueles que são os adquirentes desses imóveis, é de que passa uma impressão de que a aprovação municipal seria suficiente para viabilizar até a comercialização desses imóveis, o que não é verdade. A questão de ser irregular ou clandestino é mais ou menos isso que o Dr. João Chadá esclareceu, e do ponto de vista registrário, para nós é clandestino aquele que sequer foi aprovado pelo município e, em consequência, é impossível que seja registrado, né, no cartório de registro de imóveis. Agora, aquele que está aprovado perante o município, porém não registrado, porque depois de passar por todos aqueles percalços de documentação, de adequação proporcional das áreas, que a questão urbanística é apreciada pelo Poder Público Municipal e pelos outros órgãos estaduais, aos quais também se submete a aprovação desses loteamentos, tem a questão registrária. E essa questão registrária analisa a documentação da segurança imobiliária dos adquirentes desses lotes. Existem casos onde, por uma eventual existência de ação contra um dos proprietários anteriores ou administradores de empresas que tenham sido proprietárias desse imóvel, esse loteamento vai ser inviabilizado do ponto de vista registrário, mesmo tendo sido aprovado urbanisticamente pelo município. Então, o que é um alerta super importante é que, se você vai adquirir um imóvel, não basta saber se está aprovado na prefeitura. Precisa saber se o imóvel, o loteamento está registrado. E como se faz isso? Exigindo prova de registro do loteamento com a certidão da matrícula desse lote. Ou seja, só compre um imóvel se tiver uma matrícula aberta para esse lote, o loteamento estiver registrado, senão o risco é todo seu. E só garante boa-fé na aquisição aquele que adota, no mínimo, essa cautela. E, além de outras, que depois não podemos abordar também em relação à segurança quanto a eventuais ações, eventuais outros débitos que possam comprometer esse patrimônio. A pessoa, às vezes, mais simples, faz um contrato, nada mais que um contrato ali, assina, guarda e acha que é dona daquele, e não é isso. Esse é um grande problema, né? Nós estávamos até comentando previamente aqui que as pessoas, quando vão adquirir um carro, eles se preocupam em saber se eventualmente esse veículo tem multas, se não tem furtos contra esse veículo, se documentação, se o chassi está correto, procura um despachante policial para essa transferência, tem toda essa cautela. Em relação ao terreno, em especial a grande população que na aquisição do terreno está realizando ali o sonho da casa própria, a preocupação tem que ser maior ainda. Por quê? Senão o sonho vai se transformar em um pesadelo. Para não transformar o seu sonho da casa própria num pesadelo, adote cautelas. Pode eventualmente custar um pouco mais? Exija do seu vendedor que ele apresente esses documentos para você. Sim. Com certeza, aquele bom comerciante, aquele bom empreendedor imobiliário, ele está com toda essa documentação na mão e vai encaminhá-lo para verificar, inclusive perante os cartórios de registro. A verificação só na prefeitura, nós dizemos que não basta, porque, embora esteja aprovado lá, pode não estar registrado. É que para ser registrado precisa estar previamente aprovado. Então, você tendo a certidão da matrícula do lote desse empreendimento,
pode ficar tranquilo. Esse empreendimento vai ser viabilizado. Do ponto de vista registrário, do ponto de vista urbanístico, essas questões foram analisadas. Então, o que nós deixamos como recomendação é, na aquisição do imóvel, tenha cautela, tenha preocupação para não transformar o seu sonho num pesadelo futuro. E em relação à questão das frações ideais, o Dr. João Chadá fez referência às medidas que o Ministério Público vem tomando a respeito disso, da ordem de mais de 120 empreendimentos de frações ideais do município, é um número bastante grande, dos quais 80 empreendimentos, ou seja, 65% deles na zona rural, e que do ponto de vista urbanístico é impossível a regularização viável, se não houver a extensão do perímetro urbano ou um foco de extensão urbana naquele local. Então tem toda essa questão política que tem que ser resolvida para eventual regularização. E mesmo assim, existem casos onde a regularização é muito difícil de acontecer por conta de não compreender mais as áreas mínimas necessárias, várias questões do ponto de vista técnico. E também do ponto de vista jurídico no momento do registro, no registro de imóveis. Então, se alguém está oferecendo uma fração ideal de um imóvel para você, é um loteamento de chácaras, não, você faz um contratinho só, fuja disso. Compre com segurança, um bom negócio pode virar um péssimo negócio no futuro. Um dado que me assustou, né, o índice elevado de condomínios só iniciados, que o senhor comentou anteriormente à gravação do programa. 50% dos condomínios da cidade? Nós não temos um número ainda definitivo disso, mas estamos informatizando tanto o primeiro registro de imóveis quanto o segundo. Estamos levantando todos esses dados. Quando até num segundo momento. Só iniciados, eles não têm a regularização. Então, houve o início... Na realidade é o seguinte, o processo de condomínios, isso vamos dizer para prédios, os condomínios dos prédios, os edifícios, existem duas etapas. O processo da incorporação imobiliária, onde o proprietário quer vender esses futuros apartamentos, apresenta uma documentação para comprovar a segurança jurídica perante o cartório de registro de imóveis, e ele vai erigir esse prédio. Concluída a obra, tem a conclusão dela, que seria a averbação da construção, o registro da convenção do condomínio, e aí sim a abertura das matrículas individualizadas para cada apartamento. Então nós devemos ter um número aproximadamente de 50% dos condomínios, dos edifícios da cidade. Na condição de só estar incorporado, ou seja, a incorporação inicial foi registrada, porém os atos posteriores, inclusive pagamento de INSS relativo à construção e essa abertura das matrículas em nome de cada um dos proprietários, não existe. Ele tem uma escritura de uma fração ideal que corresponderá a uma futura unidade, quando na realidade futura já não é mais, porque ele já está morando no apartamento. Então nós temos muitos casos que as pessoas nos procuram às vezes desesperadas, porque ele apresenta uma certidão dessa propriedade, dessa fração ideal, que vai corresponder ao futuro apartamento de número tal do edifício. Ele leva para vender esse apartamento, por exemplo, para alguém que precisa de obter financiamento bancário. E o que acontece? Não consegue o financiamento? Não consegue o financiamento. Por quê? É pré-requisito dos bancos para segurança sua na hipoteca que essa matrícula esteja aberta, ou seja, já esteja concluída a obra desse prédio. Então nós temos um número muito grande. Essa é uma das consequências para aqueles que compram? É um risco. Ele que comprou no início, ou seja, o incorporador, ao concluir essa obra, ele tem por obrigação proceder a essa averbação da construção, o registro da convenção de condomínio e a atribuição das unidades. E nós tivemos um período aqui em Piracicaba de uma dificuldade econômica muito grande das construtoras e que causou assim, um volume muito grande de empreendimentos que está nessas condições. E existem também alguns outros que sequer foram submetidos à incorporação. O risco é maior ainda. Por quê? Além de não poder vender de maneira financiada, não existe nem associação de qual apartamento ele vai ser dono. Ele é proprietário de uma fração ideal, proprietário de uma fração ideal de X% do terreno. Então, eu gostaria de deixar claro aqui que essa questão da fração ideal não é um problema só dos loteamentos. É um problema que envolve também os condomínios. Porque se você for proprietário de um imóvel de fração ideal, seja ele rural, seja ele urbano, que você não consiga comprovar que é um condomínio civil, que é uma união de amigos, que é proprietário do imóvel comum, não tem ocupação localizada ou de apartamento ou de faixa de terreno, esse registro desse título vai ser inviabilizado. Mesmo que você tenha escritura, você não vai conseguir vender enquanto não regularizar. Então, um alerta que nós damos para os síndicos, o pessoal que está na administração dos condomínios da cidade, procure ver como está a situação do seu
no seu condomínio, vá ao cartório de registro de imóveis de onde pertença o seu imóvel e tire certidão dessa documentação, de maneira a você dormir sossegado. Porque eventualmente você está fazendo um plano, de repente você quer trocar de apartamento, vou esperar um outro de maior valor, que eu agora tenho condição, e na hora de dispor desse apartamento você não vai conseguir fazer o negócio. Então os seus planos vão ser frustrados. Qual o futuro da pessoa que comprou um apartamento nesse edifício, que não tem um número de matrícula e isso existe como regularizar? Isso... Sim, esses edifícios, a regularização é possível. Nos edifícios que tenham sido aprovados, é possível. Agora, é claro que o ônus financeiro dessa regularização, que eventualmente pode envolver até recolhimento de contribuições previdenciárias de INSS que não tenham sido pagas pelo empreendedor, né, pelo incorporador, vai custar do bolso dele, porque ele hoje é um condômino automaticamente responsável também, proporcional dessa faixa. Então, automaticamente, o problema é que vai custar. Agora, é melhor custar já, parar de atualizar esses valores por multas e regularizar o seu imóvel e dormir sossegado, porque você sabe que você vai ter uma moeda boa na sua mão. Porque adianta você ter um ótimo apartamento, muito bem acabado, se a documentação dele não é boa. A documentação não sendo boa, ele não está no mercado, está fora do mercado. Tá certo. Final do primeiro bloco, a gente volta para conversar ainda sobre habitação e os problemas aí da cidade. Eu vou para o intervalo e volto já. Amigo consumidor, combustível de qualidade com selo de garantia da ES, você encontra aqui no Alto Posto Brasília e também no Alto Posto São Jorge. É a rede Sabadim Combustíveis, atendendo você e abastecendo seu carro há mais de 40 anos. Venha ser nosso cliente. Venha abastecer com a gente. Eu só abasteço aqui. Promete nossa super troca de óleo. Nosso prazer é atender você. Agradecemos a sua preferência. Volte sempre. Confie na nossa qualidade. Combustível com qualidade comprovada. Faça um teste e confira. Venha, abasteça e confira a diferença. Esperamos por você. Há mais de 22 anos, a Camorci Transportes oferece o que existe de mais seguro para a sua mudança. Funcionários altamente treinados garantem a tranquilidade que você precisa, seja na empresa ou na residência. Cuidados especiais em cada item, frota própria de veículos em constante manutenção, embalagens especiais, transporte seguro e adaptado para o seu animal de estimação, guarda-móveis e seguro de carga. A Camorci oferece também serviços especiais de içamento de móveis, transporte de cofres e pianos. Enfim, todo o cuidado que você e sua família merecem. Oi, favorece pra mim? A bomba tá ali, ó. Não é porque você está pagando menos que você vai esquecer o atendimento ou a qualidade. Por isso, aproveite as vantagens da Coop. Ótimo atendimento, muito prazo, variedade, qualidade e ofertas. Além de drogaria com medicamentos a preço de fábrica. Gostou? Então venha pra Coop. Muito mais que preço baixo. Muito mais que preço baixo. Coop. As vantagens que você queria para a sua empresa estão no Centro Empresarial Mário Dedini. Estrutura moderna, funcional e elegante. Amplo estacionamento ao ar livre, portaria 24 horas, som ambiente, ar-condicionado central, elevadores empresariais, adaptável às mais diversas necessidades. Ótima localização.